Olá e boas-vindas a todo mundo que está acompanhando esta nossa análise minuciosa de hoje. A nossa missão nesta investigação é destrinchar a mecânica oculta que sustenta absolutamente todas as relações de sucesso no ambiente profissional. É, o verdadeiro algoritmo por trás da confiança nas equipes de trabalho. Exato. E para isso, a gente reuniu pesquisas e guias consolidados sobre a ciência da comunicação não verbal. Mas, para calibrar as expectativas desde o primeiro segundo, vale colocar um dado fascinante na mesa. Sim, um dado que muda toda a perspectiva. Dependendo da complexidade e da carga emocional do assunto, até 93% de toda a comunicação humana é não verbal. Ou seja, a imensa maioria do impacto de uma mensagem corporativa não tem absolutamente nada a ver com o roteiro de palavras escolhido. Olha, o que torna esse número ainda mais intrigante é a biologia evolutiva por trás dele, sabe? O cérebro humano foi otimizado ao longo de milênios para escanear ameaças e intenções muito antes do desenvolvimento da linguagem complexa. Então, a gente sempre leu o corpo antes de ler a palavra. Perfeito. Portanto, a confiança, especialmente em um ecossistema de alta pressão como o corporativo, nunca nasce apenas da genialidade de um argumento ou da clareza de um e-mail. Ela é forjada naquilo que é comunicado nas entrelinhas, nos micromovimentos, no silêncio. É aquela clássica situação em que o colega chega, senta na mesa com uma cara péssima, suspira fundo e diz que está bem. Exatamente. A pessoa diz que está tudo ótimo, mas o corpo dela está gritando o oposto. Quando o foco fica restrito apenas ao que é verbalizado, as interações correm o sério risco de se tornarem puramente transacionais. O não verbal é, na verdade, a ponte que transforma uma simples troca utilitária de dados em uma aliança real. E como a gente está falando aqui com um público que já entende que comunicação vai muito além de só cruzar os braços ou não, a ideia hoje é ir direto ao ponto sobre como esses sinais operam em conjunto. Porque é na combinação deles que as coisas acontecem. Isso. O material analisado mapeia 8 frentes distintas de comunicação não verbal, e a dinâmica entre elas é onde a mágica ou o desastre realmente acontece. A gente pode começar explorando o rosto e os olhos, que são essencialmente os painéis de controle da nossa intenção. Sem dúvida. Expressões faciais e contato visual não são nenhuma novidade. Mas a velocidade com que o cérebro processa isso é assustadora. É muito rápido, né? Frações de segundo. Um sorriso corporativo falso é detectado instantaneamente, enquanto um sorriso genuíno, aquele que movimenta os músculos ao redor dos olhos... O famoso sorriso de Duchenne. Esse mesmo. Ele desarma a defensividade de uma equipe na hora. E o contato visual, por sua vez, dita o ritmo do engajamento durante uma negociação. A duração do olhar ou a esquiva total dele fala volumes. E isso se conecta muito com o que a gente chama de paralinguística, que é outro pilar essencial. Nossa, a intersecção entre o olhar e a paralinguística é talvez a ferramenta de liderança mais subestimada que existe. E a paralinguística engloba o tom de voz, o ritmo, as pausas, a modulação. O jeito como a gente fala as coisas, não o que a gente fala. Exato. Ela tem o poder de alterar completamente o significado de uma frase. Por exemplo, uma liderança pode dizer que o projeto está no prazo com uma afinação ascendente no final. Soando como uma pergunta insegura. Isso, tipo, o projeto está no prazo? Ou com uma afinação descendente transmitindo autoridade e controle absolutos. O projeto está no prazo. A combinação de um contato visual sustentado com um tom de voz calmo e ritmado cria uma âncora de segurança psicológica em qualquer sala de reunião. Não se trata apenas da clareza vocal, né? Mas do impacto emocional que a frequência da voz causa no sistema nervoso de quem escuta. E isso nos leva inevitavelmente para o território da postura e dos gestos. Que é onde a análise foge bastante do clichê. Totalmente, porque a linguagem corporal e os gestos com as mãos funcionam quase como uma extensão do nosso raciocínio cognitivo. Um estudo clássico sobre comunicação corporativa que a gente viu mostra que líderes que utilizam gestos abertos e intencionais são percebidos como mais competentes. E mais do que simplesmente enfatizar um ponto, o movimento das mãos ajuda a organizar o pensamento da própria pessoa. A gente pensa com as mãos.
Em contraste, pequenos sinais de inquietação, tipo aquele toque excessivo no próprio rosto ou a tensão nos ombros, não apenas comunicam ansiedade, mas literalmente transferem essa ansiedade para quem está observando. Essa transferência ocorre porque os sinais físicos modificam a percepção de competência. E isso também passa pela aparência, que é o nosso próximo pilar. É uma dimensão crucial e muitas vezes mal compreendida. Porque o pessoal acha que é sobre estar usando a grife mais cara, né? Exatamente. E não é. A aparência no ambiente de trabalho atua como um sinalizador de pertencimento. É sobre como o nível de formalidade ou a adequação visual se alinham com a cultura daquela equipe. É um chamado efeito halo em ação. Uma aparência intencional diminui o atrito inicial, certo? Com certeza. Estabelece uma credibilidade que precede a primeira palavra dita. É um código silencioso de respeito pelo contexto profissional em que se está inserido. E completando esse ecossistema não verbal de 8 pilares, a gente tem as dimensões físicas da interação. A proxêmica e o toque. A proxêmica é fascinante. É um termo bem técnico, mas no fundo lida com a psicologia do território, né? A distância que a gente mantém de um colega durante uma conversa rápida no corredor, ou a maneira como nos posicionamos em relação à mesa de alguém. Isso dita toda a dinâmica de poder. Ficar em pé muito próximo a alguém que está sentado cria uma sombra de intimidação. Enquanto sentar-se ao lado em vez de frente a frente durante um feedback colaborativo dissolve barreiras defensivas. E sobre o toque, que é o 8º pilar, é algo que exige uma leitura de ambiente finíssima hoje em dia, além de muito respeito à cultura organizacional. Sem dúvida. Mas quando bem usado, funciona como um acelerador de conexão. Um aperto de mão firme ou um leve toque no braço para parabenizar alguém por um resultado pode solidificar uma parceria de forma que um elogio verbal jamais conseguiria. Mas aí entra o grande conflito do mundo real, que é quando ocorre uma falha nesse sistema todo. Especificamente, a dissonância cognitiva causada pela incongruência entre esses canais. Quando o verbal e o não verbal não batem. Exatamente. Porque o cérebro humano é uma máquina implacável de buscar padrões. Se uma pessoa apresenta um projeto estratégico afirmando estar totalmente confiante nos resultados, mas faz isso com os ombros encolhidos, o peso apoiado em uma perna só e desviando o olhar, ocorre um curto-circuito na hora. O subconsciente de quem escuta imediatamente descarta o verbal e prioriza o não verbal. a falta de alinhamento destrói a percepção de integridade da mensagem, né? Porque a biologia nos ensinou que é muito mais fácil mentir com palavras do que com a fisiologia. O corpo sempre entrega. Então vamos colocar isso à prova em um cenário prático. Pensando em um momento clássico e dificílimo de liderança, o anúncio de cortes de orçamento ou reestruturações severas na empresa. Um cenário de altíssima tensão. Sim, é um ambiente onde o nível de cortisol da equipe vai lá para cima, o medo de demissões paira no ar e a atenção das pessoas fica hiperfocada em qualquer sinal de perigo. O que as pesquisas apontam como o caminho mais inteligente para guiar a equipe no meio dessa tempestade toda? Olha, esse cenário exige um controle absoluto da sincronia límbica. O líder, nesse momento, atua como termostato emocional da sala. Se houver hesitação na voz ou agitação motora, o pânico se torna contagioso. Todo mundo entra em desespero junto. Sim. A estratégia passa por ancorar a paralinguística de forma muito deliberada, manter um tom de voz nivelado, sem oscilações bruscas de volume e com um ritmo ligeiramente mais lento do que o normal. Isso sinaliza para os cérebros da audiência que, apesar da má notícia, não há uma crise fora de controle. E a postura corporal nesse momento? Precisa permanecer aberta, inclinar-se levemente para a frente, demonstra engajamento e não evasão. Nada de braços cruzados se protegendo. E o contato visual precisa ser distributivo, garantindo que a equipe sinta que a liderança está enfrentando a realidade de frente, junto com eles. E a comunicação não termina quando a sala de conferência é esvazia, o que é um ponto brilhante dessa análise da fonte. O ambiente físico continua comunicando. O famoso pós-reunião. Sim. Para consolidar essa mensagem de suporte, pequenos atos ganham proporções enormes, como deixar a porta do escritório fisicamente aberta no resto do dia ou fazer questão de caminhar pelas mesas para um contato visual mais próximo.
É a validação espacial de que a liderança continua acessível. É o famoso as ações falam mais alto que as palavras em tempo real. Agora, mudando a frequência emocional para outro extremo, a gente tem o cenário da alta performance buscando expansão. Uma grande apresentação de vendas, ou a defesa de um projeto para a diretoria buscando aprovação, ou até mesmo aquela sonhada promoção. A mudança de marcha aqui é total. É sair da contenção de danos para a projeção de energia e competência. Como a gente orquestra isso? A orquestração não verbal precisa transmitir entusiasmo sem cruzar a linha da ansiedade. A postura deve ser expansiva, ocupando o espaço com naturalidade. Os gestos com as mãos assumem um papel vital de pontuação cognitiva. Em vez de ficar com os braços presos ao corpo, usar as mãos para desenhar conceitos no ar, né? Exato, ou para enumerar pontos-chave. Isso ajuda a audiência a reter a informação. E a paralinguística deve estar bem calibrada para manter a atenção. Variar a modulação vocal, acelerar o ritmo em pontos de empolgação. E usar o poder da pausa dramática antes de revelar um dado importante. A pausa é fundamental. É uma das ferramentas não verbais mais sofisticadas para comandar a atenção de uma sala inteira. O silêncio fala muito alto. E a audiência não é passiva nessa dança corporativa. Os colegas e os gestores presentes respondem com seus próprios microsinais o tempo todo. Uma aceno leve de cabeça, uma anotação atenta ou uma postura projetada para frente alimentam o fluxo de confiança de quem está apresentando. Cria-se ali um loop de feedback positivo em tempo real. Os colegas dão aquele joinha discreto no início, aplaudem no final. Tudo isso constrói o ambiente. Só que tudo isso faz todo sentido no escritório físico, claro. Mas a dinâmica se fragmenta e exige um esforço muito maior em chamadas de vídeo. Quando o trabalho migra para o modelo remoto, grande parte desses canais parece simplesmente desaparecer no enquadramento da tela. Essa transição virtual gerou o que ficou amplamente conhecido como fadiga do Zoom. E a raiz neurobiológica dessa fadiga é exatamente o esforço extra que o cérebro faz para tentar decodificar sinais não verbais que estão ausentes ou distorcidos. A proxêmica, por exemplo, é achatada em um espaço bidimensional. E o toque desaparece completamente. Mas a comunicação não verbal não morreu no virtual. Ela só exige uma reconfiguração profunda. A postura na câmera tornou-se um novo cartão de visitas. Aquela inclinação relaxada demais na cadeira, que no escritório poderia passar despercebida, na tela de uma videoconferência domina o enquadramento e grita desinteresse. A forma como a silhueta ocupa a janela de vídeo é a nova linguagem corporal primária. Perfeito. E o desafio do contato visual também é algo contraintuitivo no virtual. Para criar a ilusão de contato visual direto, é necessário olhar fixamente para a lente da câmera, aquele pequeno ponto de plástico, e ignorar os rostos humanos projetados na tela. É uma ginástica mental bizarra, porque o instinto de qualquer pessoa é olhar para a expressão de quem está falando. Ou até mesmo ficar checando a própria iluminação no retorno do vídeo. Sim, a gente tem essa tendência. Mas quando o olhar é direcionado para a lente, quem está do outro lado sente o impacto psicológico de estar sendo olhado nos olhos, o que é crucial para manter a atenção em chamadas complexas. E a questão das mãos, porque a limitação do enquadramento exige que os gestos se adaptem. Se as mãos ficam gesticulando abaixo da linha do peito, a força de ênfase é perdida. É preciso elevar os gestos para que eles entrem no campo de visão da câmera, trazendo as mãos para a tela para tornar a fala mais dinâmica. E tem também a questão da escuta ativa visível, que precisa ser levemente superdimensionada. Como assim? No ambiente físico, a simples presença já comunica atenção. No virtual, o aceno de cabeça afirmativo, o leve sorriso e a fixação do olhar precisam ser intencionais e consistentes. Sem esse retorno visual amplificado, a pessoa que está apresentando remotamente sente que está falando pro vazio. Fica parecendo que todo mundo está com cara de tédio. Mas tem uma camada adicional aí, que é a comunicação não verbal estritamente digital. A evolução da proxêmica e da paralinguística aplicada aos textos assíncronos. Isso é muito atual, o não verbal digital. No chat da empresa, reações com emojis ou GIFs, a velocidade da resposta se tornou uma métrica de engajamento não verbal,
Uma resposta imediata sinaliza uma coisa, enquanto horas de silêncio sinalizam outra completamente diferente. E a adoção corporativa de reações com emojis passou a suprir a falta de um sorriso de Duchenne ou de uma entonação amigável. Um ponto final bruto em uma frase curta no chat pode soar tão agressivo quanto um grito no corredor, dependendo da cultura da equipe. Com certeza. Essa fluência digital é indispensável hoje. E para traduzir toda essa teoria para o aprimoramento individual, as pesquisas indicam um caminho muito focado na autoconsciência e na empatia. O ponto de partida é observar as próprias reações, né? Sim, há um exercício prático fascinante sobre isso na fonte. O convite é para pensar em duas relações profissionais. Uma pessoa com quem se tem facilidade de interagir, onde a colaboração é orgânica e sem atritos. E outra pessoa com quem a conexão é difícil, onde cada conversa parece um campo minado. A análise não deve ser sobre o conteúdo do que foi dito, mas sobre o invólucro. Exatamente. Trata-se de auditar a própria fisiologia. Como estava a modulação vocal ao interagir com a pessoa de fácil convivência versus a pessoa mais difícil? Qual era o seu tom? Como estava o ritmo? Onde havia tensão no corpo, o maxilar estava cerrado durante a reunião tensa, os gestos eram mais fluidos e abertos em um cenário e restritos e defensivos no outro. Mapear esse comportamento expõe as barreiras invisíveis que nós mesmos construímos ou as pontes que facilitam o fluxo de trabalho. E o que fundamenta essa afinidade ou repulsa tem um embasamento muito denso na ciência da familiaridade. A chave de tudo está na biologia, nos neurônios espelho. Esses circuitos neurais são a infraestrutura biológica da empatia e do rapport social. Eles não servem apenas para nos emocionar ao ver uma pessoa amada chorando. Eles operam silenciosamente em todas as interações de negócios, escaneando e simulando os estados emocionais das pessoas ao redor. É o que a gente chama de familiaridade gerando confiança. Exato. Quando ocorre a sincronia límbica, os neurônios espelho de duas pessoas ou de um grupo inteiro entram em ressonância. Essa é a explicação científica de por que nos damos melhor com uns do que com outros e de como a sintonia física gera a confiança corporativa profunda. Compreender a mecânica desses neurônios abre as portas para uma das táticas de negociação e liderança mais poderosas e sutis que existem: a técnica do espelhamento, ou mirroring. Mas é importante dizer que não se trata de forma alguma de imitação óbvia ou de copiar cada movimento como um robô. O espelhamento bem executado é uma calibração refinada. E como a gente usa isso de forma ética no trabalho, inclusive superando barreiras de diferentes culturas? É observar o estado basal de comunicação do interlocutor e sintonizar a própria frequência para coincidir com a dele. Se uma liderança estrangeira possui um ritmo de fala mais analítico, com pausas longas e gestos contidos, a abordagem mais eficaz é espelhar isso sutilmente, desacelerando o próprio ritmo e adotando uma postura mais simétrica e reservada. Essa sincronização envia um sinal imediato para o sistema nervoso primitivo da outra pessoa de que não há ameaça ali, apenas semelhança. E o espelhamento não verbal ganha uma força formidável quando combinado com a escuta reflexiva, que é repetir verbalmente o que foi dito para consolidar o espelhamento não verbal, adotando o mesmo compasso e volume de voz. Isso demonstra um nível de escuta e validação raros no mundo dos negócios. Mas, atenção a um ponto vital aqui, que é um aviso fortíssimo do material. Há um limite crítico para isso, especialmente quando se trata de inteligência emocional em situações de conflito. Se é um colega visivelmente frustrado, estressado ou triste, tentar espelhar a emoção dele com raiva, por exemplo, geraria uma escalada destrutiva. Da mesma forma, nunca usar um tom super feliz para tentar compensar. Usar um tom de voz estridentemente alegre e um sorriso largo é a receita perfeita para destruir qualquer ponte de diálogo, soando como pura condescendência. A calibração, nesse contexto de tensão, foca na contenção e no apoio e não no espelhamento da emoção reativa. Diante da frustração alheia, a postura mais inteligente é abaixar o próprio volume,
adotar um tom de voz firme, porém mais grave, e reduzir os movimentos bruscos. O objetivo é oferecer uma âncora de estabilidade e demonstrar apoio. Não se finge uma emoção que não existe, né? De jeito nenhum. A autenticidade no uso do não verbal é inegociável. Tentar atuar ou manipular mecanicamente esses sinais, sem estar fundamentado no momento presente, gera aquela dissonância cognitiva que mencionamos lá no início. O corpo denuncia a farsa. Para sintetizar todo esse valor e amarrar esses pontos, fica claro para quem está acompanhando que o domínio do não verbal não é um truque de retórica. É a principal tecnologia humana para transformar transações frias em colaborações verdadeiras. Onde as pessoas se sentem à vontade para mostrar suas forças e fraquezas. Quando um ambiente profissional é permeado por coerência entre fala e corpo, por contato visual seguro e paralinguística adequada, estabelece-se a verdadeira segurança psicológica. É nesse nível de confiança que as equipes param de se proteger corporativamente e começam a propor ideias arriscadas, impulsionando a inovação de verdade. E no cerne de toda essa complexidade de posturas, tons e neurobiologia, o grande objetivo de tudo isso é algo que todos buscam: sentir-se mais realizado e apoiado no ambiente de trabalho através de relações autênticas. O domínio da comunicação não verbal reduz exponencialmente o atrito diário. Isso se traduz em um ambiente com menos estresse crônico e muito mais suporte profissional. Isso é o grande diferencial competitivo invisível das melhores equipes. E para fechar a nossa investigação de hoje com um olhar lá no horizonte, eu quero deixar uma semente para reflexão que expande esse raciocínio. Nós vimos hoje que até 93% da nossa comunicação é não verbal, baseada no que vemos e ouvimos do outro, irrevogavelmente dependente dos nossos neurônios espelho. Uma arquitetura evolutiva milenar. Isso. Então fica a provocação. Como o nosso cérebro vai se adaptar para decifrar a verdadeira confiança em um futuro onde o trabalho pode se tornar totalmente assíncrono e baseado apenas em textos? Ou pior, como o subconsciente humano vai ler sinais não verbais ao negociar em reuniões de realidade virtual com avatares fotorrealistas gerados por inteligência artificial que podem simular sorrisos de Duchenne e dilatação de pupilas perfeitamente? Será que a nossa intuição biológica conseguirá acompanhar a evolução dessas interações sintéticas? É um cenário fascinante e, sinceramente, levemente assustador para o futuro das interações humanas. Um imenso agradecimento a quem acompanhou essa análise minuciosa até o último segundo. Continuem sempre questionando o que não é dito e até a próxima.